Olá, bem-vindos, boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite, Ana, Tatiane. Hoje vamos dar continuidade à live dos sonhos. Estávamos falando semana passada. E é um conteúdo bem bacana. Deixa eu só mandar aqui o convitinho. Bom, o conteúdo vai ficando cada vez mais polêmico, né? E esse de hoje, ele é bastante polêmico, porque vai estar falando sobre os tipos de sonho, isso é relativamente tranquilo, mas dentre os tipos de sonho tem os sonhos alienos, né, que eles chamam de sonhos que nos alienam, e são sonhos alienígenas. Já vou explicar um pouquinho mais como isso se dá, mas a própria ontopsicologia, ela se propõe a capacitar as pessoas a interagir com outras civilizações também, tá? É bem ousado, mas isso está escrito no Manual de Autopsicologia. Você pode me ajudar, por favor? Tá? Boa noite, Janice. Então, vamos começar. Estava aguardando o pessoal entrar, mas acho que já dá para a gente ir começando. Então, quais são os tipos de sonhos segundo a ontopsicologia, né? Aqui nesse livro Projeto Homem, ele vai colocar 3 sonhos, mas nos outros livros do professor Meneghetti são mais, tá? Ele classifica 8 tipos de sonho. A gente pode ver esses 8 tipos, até porque o conteúdo da aula de hoje é bem relativamente curto, então a gente pode se deter aos 8 tipos de sonhos. E a gente vai falar, então, depois sobre esse esclarecimento dos sonhos alienígenas. Como funciona então? Como a gente falou na noite, não, eu ia falar na noite passada. Na aula passada, o sonho, ele impacta aquilo que eu vivi, né? Eu vivo do meu dia a dia. E quem procura expandir a consciência precisa aprender a confrontar o sonho daquele momento da noite com o que eu vivi no dia a dia. Boa noite, Jaqueline. Tudo bom? Então, é importante a gente estar constantemente vendo, né, o que o meu corpo vivo impactou, o meu impacto vivo com as coisas no dia a dia, sem aquelas vigilâncias sociais todas, né, o que é certo, o que é errado, o que a cultura diz que é bom, que é ruim, o que é ético, o que não é. Então, o real do vivido se manifesta no sonho, e o meu consciente, quando eu estou no meu dia a dia, eu só percebo uma camada, uma superfície muito pequena de todo aquele quântico da realidade, né? Então, só chega na minha consciência algo muito pequeno de tudo aquilo que eu posso viver. E o Meneghetti explica, em outras ciências, é difícil encontrar uma explicação tão precisa, né? E ele explica isso devido ao mecanismo chamado monitor de deflexão. Então, devido ao monitor de deflexão, que é algo que a gente tem no nosso inconsciente, que eu já falei aqui em outras lives, a nossa consciência fica limitada, atrofiada e não capta todo o quântico energético. E o que é esse monitor de deflexão? Eu vou falar resumidamente aqui, porque eu já falei em outras lives, e ele é um assunto que merece uma live só para ele. Mas o monitor de deflexão é um mecanismo que está no nosso inconsciente / pré-consciente, e ele funciona como um mecanismo alieno, tá? Então, ele não é da nossa natureza, ele foi colocado por meio de um contato ocular com a mãe. Espera que tem alguém me solicitando para participar. Acho que foi engano. Então, muito provavelmente ele foi inserido ali desde o pecado, né? Adão e Eva, a gente tem a Eva que vive a culpa por viver um instinto, e a partir disso se fixa, então, esse erro, esse monitor de deflexão, e ele é transmitido pela mãe. Por que pela mãe? Porque todo primeiro afeto de um homem é uma mulher, e todo primeiro afeto de uma mulher é uma mulher. Então, esse pecado é inserido pela mulher. Então, existe esse
pecado, essa culpa por viver um instinto, e isso faz com que a nossa civilização humana fique com a consciência muito atrofiada, muito limitada, e é disso que a gente vai falar aqui. Com isso, a gente é facilmente manipulado, a gente é facilmente usado, e a gente pode ser facilmente vampirizado também. Tá? O que ele fala aqui no livro? Eu vou ler um pouquinho, essa aula eu vou estar lendo bastante porque o conteúdo é pouco, então dá para a gente trazer um pouco das palavras do autor. Ele coloca assim, ó, conhece a si mesmo quem conhece a própria noite, e depois, mais para frente, ele coloca, a noite é o espaço preferencial dos pesadelos, das alienações, das privações de energia psíquica, mas é também um momento muito oportuno para algumas revelações. Por isso é necessário saber distinguir e conhecer a própria noite. A noite é a imediação e o concreto de tudo que é a nossa estrutura inconsciente. O sujeito que quer compreender a realidade de si mesmo deve sempre confrontar o que pensa com a racionalidade diurna, com o que ele sonha de noite. Tá? Então, esse ponto é muito importante. O que o sonho revela, gente? Eu falei um pouquinho na live passada, vou trazer de novo agora. O sonho vai revelar sempre a situação que o sujeito está na vida dele, e logo no primeiro momento do sonho ele vai colocar a situação atual que aquele sujeito está vivendo, a causa daquela situação e também uma solução, tá? E o primeiro sonho da noite é o mais importante, os outros eles vão ser o mesmo conteúdo, mas diluídos, né? Então o inconsciente às vezes vai apresentar a mesma coisa, só que diluindo a intensidade e as imagens. E quando a gente tem um sonho, dentro do sonho, isso é ainda mais forte. Mas então, quais são os 3 tipos de sonho que ele coloca aqui no livro? Ou melhor, os 8 tipos de sonhos que ele coloca nos outros livros, né? A gente tem esse livro aqui, Imagem Inconsciente, que ele já elenca 8 tipos de sonhos. Então, o primeiro é o que ele chama de sonho de transparência do real. O segundo tipo é o sonho clínico anamnéstico, que é um dos 3 que ele coloca no livro Projeto Homem, né? Depois o sonho premonitório, o sonho semântico, o sonho de incubação alienígena, o sonho de monitor de defecção, o sonho funcional e o sonho direcional. Vou falar sobre todos eles para vocês, resumidamente aqui. Então, como é que funciona? Primeiro, o sonho de transparência do real. O que é esse tipo de sonho? Esse tipo de sonho, geralmente, ele é muito comum para quem está muito bem, né? Então, só um minuto, pessoal. Érico, precisa baixar o volume aqui, por favor. Que dá para ouvir. Probleminha técnica. Então, o sonho de transparência do real. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Não, tudo certo. Como que funciona? Uma pessoa está muito bem, ela está acertando muito, está super tranquila, está vivendo uma vida muito prazerosa, certo? Essa pessoa vai ter esse tipo de sonho de transparência do real. Então, é como se fosse um sonho que refaz, que revigora. Então, ela vê um pouco a origem de todas as coisas, ela vê a realidade da natureza, entra num prazer revigorante, luz, né? Então, esse é o sonho de transparência do real. É muito comum, eu já trouxe aqui em outras lives, que é o famoso sonho de rede, né? Você está num camping, você está super tranquila, relaxada, depois de ter tomado banho de cachoeira, tá lá super bem, deita na rede, tem esse tipo de sonho, né? Um momento que você está muito bem e você tem uma visão dessa sua conexão com o todo, com a natureza, com o espírito e tudo mais. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de sonho. Ele é bem bacana, e eu imagino que vocês já devem ter lembrado momentos da vida de vocês que tiveram esse sonho. Ele é muito comum também na infância, né? Quando a gente é criança, esse tipo de sonho ele é mais comum, para quem não lembra na atualidade. O segundo tipo de sonho que ele coloca é o sonho clínico e anamnéstico. Esse é o sonho mais usual e que a gente está acostumado, o famoso sonho que a gente leva para terapia, né? Que é um sonho que vai estar trazendo alguns aspectos muito importantes da nossa vida, né? E ele tem uma certa hierarquia, então ele vai trazer geralmente primeiro questões ligadas à saúde, então o sonho vai apontar se eu tenho alguma doença ou não,
Então, uma pessoa que tem uma doença grave, um câncer, pedra nos rins, enfim, pneumonia, tudo isso aparece no sonho, porque é o biológico, é a coisa mais importante para o insiôntico naquele momento, para a nossa alma. Em segundo lugar, ele vai apontar questões relativas ao nosso crescimento, principalmente nos negócios, nas atividades que a gente tem no dia a dia. Então, sim, a nossa alma se importa por isso, porque isso representa a nossa liberdade, a liberdade econômica e a liberdade de expansão, de crescimento, né? A gente se realiza na existência por meio disso. Então, os sonhos também apontam problemas relacionados a negócios, tá? Trabalho, negócios e tudo mais. Em terceiro lugar, ele vai apontar, então, as questões relativas à sociedade, à família, à afetividade e tudo mais. Tudo isso também é importante para a nossa alma. Então, tem essa ordem hierárquica e ele vai aparecer no sonho. E até chegar no momento que aparece também algum investimento criativo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, alguma coisa nova no nosso universo de ação que em si também aponta, nossa alma aponta. O terceiro sonho é um sonho premonitório, e esse eu falei na live passada, né? É um sonho que a gente vai ver acontecimentos que ainda não se manifestaram na matéria, que estão ainda no campo intencional, e é muito comum um sonho premonitório em caso de acidente rodoviário, né? Então, eu tenho um objeto, esse objeto ele está se locomovendo, né? Mas ele ainda não caiu. Se eu continuar mexendo minha mão assim, ele pode cair. Então, isso é o plano intencional. Enquanto ele está aqui na mesa, ele está ainda no plano intencional. Agora, quando ele cai, ele se manifestou na matéria. Então, esse é o processo, né, da intencionalidade psíquica. A gente sente que alguma realidade intencional está se aproximando e se continuar daquela forma, a tendência é que os resultados sejam X, Y, Z. Então, no sonho premonitório, é muito comum a gente ver isso. O quarto tipo de sonho é um sonho semântico, então é um sonho que eu vejo a realidade de uma outra pessoa, e isso é comum também de acontecer, então eu vou jantar com uma pessoa, ou eu durmo junto com uma outra pessoa, eu posso sonhar com uma questão relativa àquela pessoa, é como se fosse um vaso comunicante, né? Então, como eu falei na live passada, existe um princípio que une todos nós, que é esse princípio do ser. Eu sou, a outra pessoa é, e isso faz de nós um denominador comum, né? Então, tem esse elemento aí em comum entre eu e essa pessoa que eu sou e essa pessoa é. E justamente por isso, eu sou capaz de sentir também o que essa pessoa sente. Então, são sonhos semânticos, eles vão me mostrar aquela realidade. Mas, nesse caso, também existe uma invasão psíquica daquela pessoa, tá? Então, ela quase que me invade, para eu conseguir ver questões relativas a elas, é como se a semântica psicológica dessa pessoa me invadisse. Tudo claro até aqui, pessoal? Então, eu falei até agora 4 tipos de sonhos, tá? O que a gente está mais acostumado é aquele anamnéstico, né? Mas todos eles são mais comuns do que a gente pensa. Eles acontecem e por isso que é importante a gente saber distinguir bem eles. E agora ele entra no quinto tipo de sonho, que é o sonho de incubação alienígena. E aqui ele se detém um pouco, ele escreve um subcapítulo só para falar sobre ele. Então, antes de eu falar dos outros tipos do sonho, que é o sonho de monitor, o sonho funcional, o sonho direcional, eu vou me deter falando mais sobre esse sonho de incubação alienígena e entrar nesse argumento, tá? Então, vamos lá. O que ele fala aqui? Eu vou ler para vocês um pouco, para a gente conseguir entrar na onda também do autor, como o autor traz esse argumento, tá? Ele coloca o seguinte: nós vivemos em um universo da vida, em um universo de vida. Nesse espaço, existem muitas tipologias de existência. Não somos apenas nós humanos. Nós convivemos com muitos modos de presença de energia, denominamos alienígenas, porque são diferentes de nós. Vem do latim alios, outro. Então, são muitos modos e as espécies dessas outras existências, 2 pontos. Né? São muitos os modos e espécies dessas outras existências, 2 pontos.
dos anões aos mortos, dos extraterrestres, elaborados do monitor de deflexão, retroações de efeito trigger dos campos semânticos de outras pessoas. O que é esse efeito trigger de campo semântico de outras pessoas? É como uma determinada informação de uma pessoa pode se alojar transgeracionalmente e só a bisneta vai agir aquela informação, por exemplo, né? Então, isso é um campo semântico que foi emitido no passado e só lá no presente eu vou viver aquele campo semântico. Eu me polarizo com uma onda que transcende, então, que se manifesta muito tempo depois, tá? Então, todas essas realidades eu posso conviver e muitas outras aqui, né? O fato da gente não ser os únicos seres nesse planeta ou nesse universo é meio óbvio, né? Mas ele é bem ousado quando ele coloca a questão dos anões, dos mortos, né? Então, ele, naquela época, ele era bem ousado e continua sendo, né, para muita gente hoje em dia, falar sobre isso com naturalidade. Mas, no final, a gente sabe que é muito viável tudo isso, né? E pode-se dizer também que são seres que vivem na quarta dimensão, né? Eu falei semana passada que o sonho está na quarta dimensão, por que não na quarta dimensão ter esses seres que invadem? E ele não é o único autor que fala sobre isso, outras pessoas falam, alguns místicos também falam sobre a questão de você ser sugado durante a noite, vampirizado durante a noite. E como é que você faz para se proteger, então, né? É importante que você... Tem várias formas, tá? O Meneghetti, ele fala algumas, e outras pessoas falam outras, enfim. Mas tem um procedimento, primeiro um procedimento de limpeza e de psicologia territorial, então ter sempre lençóis limpos, roupas limpas, tomar banho antes de dormir, ter os móveis organizados, né? Ou seja, ter uma psicologia territorial sobre o ambiente é importante, porque eles não suportam muito isso, eles invadem quando você também não tem muita força psíquica. Né? Então, ter essa psicologia é importante. Deixar a sua marquinha ali, deixar uma florzinha, deixar um objeto de decoração. Lençol limpo é muito importante, roupa limpa, né? Dormir limpo é importante. Tá? Isso ajuda a você estar bem e confortável no seu espaço. Outra questão que ele coloca que ajuda também é acender uma luz. Tá? Evitar também televisão no quarto, luzes coloridas, essas coisas não ajudam. Né? Então, se você acorda à noite, está com um certo medo, alguma sensação estranha de estar sendo observado, né? Que tem presenças, tem espíritos, você acende a luz e o ideal é que seja luz branca. Tá? Isso também é importante. O que mais? Tem pessoas que dizem que antes de dormir, você pode também fazer uma espécie de meditação e imaginar uma bolha ao redor de você, de proteção, né? Uma bolha de luz ao redor do seu corpo. E isso também pode ajudar, né? Mas então são essas duas opções. Ou você vai dormir 100% no escuro, ou você vai dormir com uma luz acesa, e seria essa luz branca que eles não toleram. Como é bem difícil dormir de luz branca, né? Então, o ideal seria essa luz escura. Não pode ter luz da lua também, tá? Porque há quem diga, os antigos falavam, né, que eles viajavam pela luz da lua, né? Que se você dorme com a cabeça virada para a lua, você acorda cansado e tudo mais. E por que ele diz que esse tipo de sonho é um sonho vampírico ou de incubação alienígena, né? Ele chama isso. Ele chega a essa conclusão porque, primeiro, com base nos relatos, né, que tem muito medo, e segundo, porque as pessoas, elas acordam muito mal. Então, é como se o tônus dela ficasse, o tônus vital, né, fica ali diminuído. Ela fica sem ambição, sem propósito, os olhos ficam opacos, a pessoa acorda mal, não tem os reflexos rápidos, a pessoa de fato acorda sugada, né? E demora cerca de uma semana, mais ou menos, para a pessoa se refazer depois desse tipo de vivência. Né? Então ela fica com o tônus vital ali bem, a zona epidérmica, o equilíbrio, tudo isso fica uma espécie de desorientação, uma nuvem preta ao redor da pessoa. Né? Então, ela não tem aquela mesma facilidade que ela tinha anteriormente.
E o horário que mais acontece isso é da meia-noite às 3 da manhã, tá? Isso é importante também falar. Como que eles fazem para sugar, tá, pessoal? Eles, geralmente, é um sonho muito obsessivo, então é como se fosse um sonho de filme. Geralmente, os sonhos naturais que a gente tem, eles são sonhos que você se envolve muito, né? Tem uma intensidade energética, mas esses sonhos alienígenas, eles costumam ser muito, como se fosse um filme passando, assim, não tem muito envolvimento, você participa meio que sendo empurrado para aquela cena, né? E geralmente é uma cena que você vai suar muito, você vai correr muito, vai sofrer ameaças, vão querer injetar alguma coisa em você, vão querer aplicar algum procedimento médico à força, ou conduzir você para um lugar meio difícil de estar, né? Que envolva dispêndio de energia. E você geralmente vai encontrar o rosto de alguma pessoa parecida, familiar, que você conhece. Então, eles não têm muito a capacidade de colocar aquela pessoa por inteira, então você vai ver partes daquela pessoa, pode ser um rosto, ou ver a pessoa de costas, ou o cabelo, não vai ver aquela pessoa inteira, então são só partes daquela pessoa que você vai verificar. Por quê? Porque eles manipulam a imagem para que você diga sim, eles só conseguem sugar a sua energia se você diz sim. E isso é uma outra coisa bem interessante que ele coloca aqui no livro. Nenhuma máquina ou magia pode agir sobre o ser humano sem o seu consentimento. Eu insisto muito sobre esse princípio, porque sem o consentimento, nenhum homem pode ser subtraído de si mesmo. Forte, né? Então, ele coloca, ó, é uma parte de si por ingenuidade ou por ignorância, o sujeito dá o seu consentimento. Por exemplo, ele vê a figura da mãe, do amigo ou de uma mulher amada, e ele entra em agrado e diz sim. Tem muitos sonhos também de vampirismos, pessoal, que são eróticos, tá? Então, tem que cuidar muito com sonhos eróticos. Geralmente, esse erotismo, ele é na zona visceral, ele não é nem na zona genital. Só um minutinho, Patrícia, pode escrever a dúvida que daqui a pouco eu esclareço. Mas esses sonhos eróticos, eles que sugam, eles são nessa zona visceral, e é como se o ser estivesse ali em cima de você. Tem gente que acorda e vê, né? E ele suga a sua vitalidade por aqui, né? E estimulando esse prazer erótico. Então, muitos dos sonhos sexuais, quando você acorda cansado, sem aquele tônus vital, é um sonho de incubação alienígena. Diga, Patrícia, qual a dúvida? Não? Se tiverem... Boa noite, Amauri. Agora que eu vi você comentando aí no YouTube. Se tiver dúvida, pode escrever aqui que eu consigo ler, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. A Patrícia está perguntando, às vezes tenho pesadelos pesados, acordo assustada e vou para o mesmo ponto. Parece que deu um pause. Sim, é como se a noite tivesse que continuar, né? E você despende muita energia. Pode ser sim um sonho de incubação alienígena, tá? Ele fala aqui, ó, o ato tem uma parte que ele fala de como o sujeito conta esse tipo de sonho, né? Mas ele fala que é como se o sujeito fosse empurrado para a cena, sabe? Ele não está ativo no processo, é como se ele fosse entrando, fosse indo e vai, quando vê, é sugado. Né? Mais ou menos como o vampiro, que atrai, você vai se envolvendo e quando você vê, você é sugado. E você tenta forçar para ir para outro lugar. Mas aqui é importante, Patrícia, quando isso acontece, você forçar para acordar, né? Porque tenta ver se tem essa pessoa conhecida nesse tipo de sonho, né? Depende muito, mas se é um pesadelo que você gasta muita energia, é importante acordar, né? Acordar, acender a luz, reforçar a psicologia territorial no ambiente, tentar não entrar. E para isso precisa de uma certa força psíquica, né? Você tem que ir exercitando
o fato de você conhecer agora isso já é uma chave que você tem para virar e para você mudar essa realidade. Daí é bem legal você prestar atenção nisso. Ele coloca aqui, ó, a gente pode distinguir 3 partes no sonho vampírico. Primeiro, tem uma parte introdutória, na qual se dá uma situação de confiança. Então, o sujeito vai abandonar todas as suas defesas e vai entrar nessa parte. Depois, acontece uma ação emotiva, algum cataclismo, motor, sair correndo, e, por fim, vai ter essa tomada vampírica, né? Então, a primeira e a segunda fase que você vai dar o ok, vai entrar ali, vai, enfim. E ele fala assim, ó, que repito que a subtração alienígena é possível somente através da confiança e do consentimento do sujeito. Um sim, em parte consciente. Portanto, é necessário um decidido não para romper o aprisionamento. Após várias vezes esse corte drástico, os sonhos alienígenas tornam-se menos frequentes até não mais aparecerem. Ou quase. Então, esse é o ponto. Estão perguntando aqui, existe um sonho erótico que possa trazer vitalidade ou é sempre ruim? Olha, geralmente é ruim, sim, tá? Quando é sonho. Depois eu vou falar sobre os sonhos funcionais, que eles falam sobre descargas, né? Então, pode ser que tenha, ou seja, se você não vive muito a sexualidade, o erotismo pode acontecer de ser uma descarga. Mas, geralmente, os sonhos que têm muito roteiro, que é um erótico que aquele sonho erótico que você se envolve muito, que fica ali muito tempo, geralmente é vampírico, sim, tá? As descargas são sonhos tão leves, tão naturais, que quase você não considera um sonho erótico, né? Uma coisa muito natural, muito leve, muito solta. Então, esses sonhos eróticos geralmente são vampíricos, né? Tem muito adolescente que gosta, né? Que é viciado nesse tipo de sonho erótico e que está acostumado e não consegue viver sem. Então, tem que tomar muito cuidado. Quem já sabe, quem já conhece, tem essa informação, essa informação vale ouro, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo com isso. Porque, de fato, você está fazendo sexo com extraterrestre, está te sugando ali, você está dando a flor da tua vida para eles, né? Ele coloca um outro tipo de situação aqui, que são os parasitas da mente, tá? Que ele distingue dos alienígenas. Então, os parasitas da mente, eles são micro-organismos que vão ficar alojados no teu cérebro por uma semana e que ficam sugando a tua vitalidade também. Você fica com uma nuvem preta ali, aquela semana que você tá mal para tudo, né? Então, é o que ele chama de parasita mental. E ele fala que são tipo medusas ou bolinhas que ficam alojadas na tua cabeça, sugando o teu quântico vital. Geralmente, quando isso acontece, você está com o nariz escorrendo, tem esse tipo de situação, né? Ou de rinite, ou de nariz escorrendo. E também eles ficam durante uma semana sugando, mais ou menos, depois eles saem e vão para outro sujeito, né? Então, é importante, logo que acordar, ver, né? Verificar o campo etérico, no sentido de verificar a sua vitalidade, como é que está o teu quântico energético, se você tem luminosidade, né? E ele coloca aqui também, ó, que as pessoas que foram sugadas vão apresentar olhos desvitalizados, uma espécie de desorientação e uma forma inicial de imbecilidade em que se evidencia a subtração de personalidade, uma subtração da capacidade de autonomia do sujeito, portanto, os reflexos são um pouco mais lentos e ele fica exposto, mais indefeso. Em alguns casos mais acentuados, se o sujeito não se dá conta de nada, ele fica impossibilitado de raciocinar e de ter reações de nível racional segundo a sua norma. A sensação de peso está dentro da sua mente. Nas suas emoções há uma escuridão particular. O sujeito não vê de maneira transparente e se porta de modo objetivo, isto é, diminui a sua subjetividade. Tá? Então, esse ponto é importante. Bom, depois que você vive isso, o que você faz, né, para se recuperar? Você tem que ficar uma semana quietinho, sem fazer movimentos muito importantes. Então, você pode ficar se recuperando, se alimentando bem, né, sem fazer nenhum movimento muito importante na sua vida. Né? Tem que tomar esse cuidado. Acho que é isso, então, que ele fala dos sonhos de extraterrestres. Se tiverem mais dúvidas, por favor, estou à disposição.
Eu sei que é um tema bastante polêmico, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso abertamente, né? Cada vez mais, porque é um aspecto que se verifica muito, né? Se fala muito de espiritismo, de bruxaria, de magia negra. Isso tem se falado cada vez mais sobre isso. Ele fala também que as menstruações podem acentuar, tá? Esse tipo de invasão, porque a mulher fica mais frágil, mais delicada, então o período menstrual tende a acontecer mais. E geralmente, quando acontece, você vai sentir que tem uma presença no quarto, você vai sentir uma coisa estranha. Quem nunca, né, acordou com medo e sentindo esse tipo de situação? Que mais? Vamos falar o próximo sonho, ele fala do sonho de monitor de deflexão, então. E como que é esse tipo de sonho, tá? O sonho é o sexto tipo de sonho que ele vai falar. O sonho de monitor de deflexão, ele é um sonho que vai te reprogramar para alguns hábitos que você eventualmente tenha. Então, o que é o monitor de deflexão? De novo, que eu falei lá no começo da live. É um mecanismo que a gente tem no inconsciente, que está alojado nas nossas sinapses cerebrais e que faz com que a gente não sinta a realidade como um todo e não vivencie, não metabolize essa realidade como um todo. Então, ele distorce a minha consciência e limita, atrofia ela. Então, por exemplo, eu vi um objeto ao qual eu me interessei, uma maçã. Eu preciso metabolizar aquela maçã, comer aquela maçã, ok? Então, ao metabolizar aquele objeto, o natural seria eu vou lá, como a maçã e degusto aquele objeto. Estou polarizado por aquela maçã e metabolizo, né? Faço a digestão, mordo, como e gosto. O que acontece com o ser humano é que ele é despolarizado por conta do monitor de deflexão. Então, ele vê a maçã, ele morde, mas não gosta. Gosta, mas não engole. Engole, mas não pode. Né? Então, ele fica numa certa neurose. Ele não vive aquele ato instintual na sua pureza e na sua transparência. Né? Ele não metaboliza aquele objeto como um todo. Então, esse é o efeito do monitor de deflexão. Ele coloca aqui no livro também, tá? Que o monitor de deflexão ele vai entrar com dois efeitos. O primeiro é que ele vai manipular todos os processos de conhecimento. E é isso que eu estou falando, né? A maçã parece boa, mas a minha mãe disse que não pode, né? Aí de ti se você comer essa maçã. Então, eu estou ali conhecendo a maçã, metabolizando a maçã e ele entra manipulando. E eu não conheço a maçã por inteira, né? Eu entro na maçã com um viés de juízo ali, com uma cultura, com um precipitado que não faz com que eu viva a realidade daquela maçã. E aqui também entra a questão do conhecimento intelectual, por exemplo, a própria ontopsicologia, né? Então, a ontopsicologia é uma ciência que me ajuda a conhecer por inteiro. Ela vai me passar, por exemplo, dentro do sonho, vai traduzir o sonho para mim e vai dizer o que pode, o que não pode, para onde o meu instinto quer ir, para onde o meu instinto não quer ir. E eu posso, eventualmente, a ação do monitor de deflexão faz com que eu tenha um mau uso dessa ferramenta. Então, eu vou me sabotar, né, com esse significado do sonho. Eu, eventualmente, não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, não vou tomar as atitudes que eu tenho que tomar, e vou constantemente me sabotar e viver na neurose, vou continuar analisando o sonho, continuar lendo todos os livros, mas eu não vou fazer a ação que eu tenho que fazer. Então, entra principalmente nesses momentos em que o conhecimento ele é importante para uma evolução da espécie. Tá? E o segundo ponto é que o monitor vai entrar favorecendo, então, que eu seja vampirizado, seja por uma outra pessoa, por uma outra espécie de outra dimensão, por um alienígena, um extraterrestre e tudo mais. Então, eu vou ser uma ponte que vai se predispor para ser vampirizado. O próximo capítulo a gente vai falar um pouco também sobre como isso se dá na sociedade, porque isso também é passado socialmente, tá? E a gente vai entrar no conteúdo da psicologia do enlatado. Mas então, voltando, como é que é o tipo do sonho de monitor de deflexão? Geralmente, esse sonho é um sonho que vai fazer com que eu repita certos hábitos onde eu castro o meu instinto. Então, onde eu como a maçã, mas não posso comer porque minha mãe não deixa. Ou não posso metabolizar aquela maçã por inteiro.
Então, ele vai fazer com que eu volte para os velhos hábitos, isso retomando algum trauma do passado que eu tive. Geralmente, esse tipo de sonho, ele acontece com quem está num momento muito bom, quem está crescendo, quem está evoluindo, e pode acontecer mais próximo da manhã, quando você insiste em ficar um pouquinho mais na cama, né? Pode acontecer esse tipo de sonho. Então, esse é o sonho de monitor de deflexão. O sonho funcional, ele é um sonho bem interessante, porque ele vai de encontro com uma das perguntas que fizeram, né? Então, são as nossas exigências do organismo. Quem nunca, né, estava com sede à noite e sonhou que estava nadando numa cachoeira e tomando água da cachoeira, né? Vou tomar um golinho de água. Então, o sonho funcional, ou o xixi e tudo mais, né? Que você sonha que tá fazendo xixi. E tá com vontade mesmo de fazer xixi naquele momento. Ou que tá comendo um sanduíche, porque tá com fome. Esse é o típico sonho funcional. Então, é um sonho de resposta à exigência que eu tenho no meu organismo naquele momento. E o outro é o sonho direcional, que ele vai... O último tipo de sonho é o sonho direcional, que é um sonho que vai apontar uma direção, né, na minha vida. Então, um aspecto criativo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, uma nova atividade, aprender a desenhar, pintar quadro, aprender a costurar, aprender a cantar, a dançar, o yoga, ou inovar um segmento de negócios que ainda não é novo, né? Descobrir uma nova forma de fazer uma coisa, inaugurar alguma determinada coisa para a nossa sociedade, que vai ser útil para todos. Enfim, são atividades criativas que vão dando gosto para você viver. Às vezes aponta viagens que você tem que fazer também, não é só trabalho, né, pessoal? Tem gente que precisa relaxar, viajar, dançar, viver um amor, né? Quantas pessoas não precisam também se sentir amadas, se sentir desejadas, viver uma afetividade sadia, né? E eventualmente o sonho direcional ele pode apontar que você está precisando disso nesse momento, né? Então, tudo isso aparece no sonho direcional. Eventualmente até ter um filho, né? Pode aparecer tantas coisas, tá, pessoal? É um sonho que vai te dar uma direção, apontar uma saída. Então, a gente viu os 8 tipos de sonhos. E vimos também um esclarecimento sobre o sonho alienígena. O primeiro sonho é o sonho de transparência do real, recapitulando. Sonho de transparência do real, o sonho clínico anamnéstico. Então, de transparência do real é que eu estou vendo aquela realidade, como as coisas da natureza são feitas, tenho um contato próximo com o espírito, com Deus, com todas as coisas, é revigorante. O segundo sonho é o sonho clínico anamnéstico, que fala de algum aspecto que eu posso, traumático, alguma questão relativa ao meu dia a dia, né, que eu preciso estar atento, lembrando a ordem hierárquica, primeiro, questão biológica, segundo, questões de negócio, terceiro, questões afetivas, familiares, e etc. Por terceiro, o sonho premonitório, que é o sonho que a gente vai antecipar alguma coisa que a intencionalidade já está em curso. O quarto, o sonho semântico, que eu vejo a realidade semântica de uma outra pessoa. Quinto é o sonho de incubação alienígena. Geralmente, esse sonho de incubação alienígena acontece em noites de lua cheia, tá, pessoal? É muito comum, entre meia-noite e 3 da manhã, então tem que tomar cuidado com os dias de lua cheia e lua nova também pode acontecer, tá? São os momentos mais propícios para ter esse tipo de sonho. O próximo sonho é o sonho do monitor de deflexão, que vai travar a gente no nosso complexo, nos nossos hábitos, né? Então, vai fazer com que a gente se fixe a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, errar sempre do mesmo modo, amar sempre do mesmo modo. Então, é alguma coisa que elimina o aspecto criativo da minha vida, da minha existência. Depois a gente tem o sonho funcional, que é o sonho que vai descarregar alguma coisa biológica, como, por exemplo, a fome, a sede, o xixi, eventualmente até o erotismo, mas de uma forma muito natural, né, que é descarregado, não é como no sonho de incubação alienígena, que é, de fato, um roteiro erótico ali, que, bem memético, que você é convidado a fazer parte, né?
E depois, por último, então, a gente tem o sonho direcional, que é um sonho bem voltado para a criatividade, para a liderança, é um sonho que aparece para quem está muito bem e que quer se aventurar na vida, né? Que quer uma coisa nova na vida. Então, já superou muitos traumas, já olhou para o passado, já olhou para o futuro e está entrando num momento de muita, que a gente chama de metanoia, né? De viver a novidade, viver uma mudança de mente e viver na criatividade aberta, em expansão. Então, acho que é isso, pessoal. A live hoje foi curtinha, o conteúdo era curtinho. Eu vou aproveitar esse momento para fazer o convite. O convite no final de ano, a gente vai estar, a Associação Oriente vai estar no Recanto Maestro, lá no Rio Grande do Sul, junto com o pessoal, os formandos aí da Escola Viva. E a gente vai estar conduzindo atividades práticas lá no nosso terreno. Vai ser uma atividade bem leve, bem de férias mesmo, né? A gente vai estar fazendo para nós, para a gente curtir, e a gente vai estar abrindo para quem quiser estar com a gente curtindo junto, né? Vivenciando todos os instrumentos práticos da ontopsicologia, que é análise de sonho, estudo, melolística, hidromúsica solar, eventualmente até uma psicotéia a gente pode fazer, né? E a gente está com os instrumentos novos de melolística que são muito legais. Para quem não sabe, pessoal, a melolística é uma dança que a gente faz de olhos fechados, é uma dança livre, e a gente tem algumas visões enquanto a gente movimenta o nosso corpo, porque ele vai ativando o nosso plexo solar, o nosso diafragma, e isso vai fazendo com que a gente relaxe e mova o nosso corpo de maneira bem relaxada, bem livre, e vai produzindo determinadas sensações de bem-estar e, eventualmente, até imagens, sonhos acordados, né? E a gente pode viajar e ir longe, ir para o Egito, China, Índia, né? E é bem revigorante, você, de fato, revigora quando faz esse tipo de atividade. Então, fica aí o convite, quem puder, no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer os encontros sempre de manhã e de tarde, de manhã às 10 da manhã, e de tarde a partir das 2 da tarde, tá? Ou das 4, agora não me lembro. Então, depois eu ponho o folderzinho. E estou à disposição também, se tiverem dúvidas, questionamentos, crises, né? Expectativas, mandem aí no chat para que eu respondo para vocês. Acho que a gente ainda tem um tempinho aí. Tudo certo? Eu vi que o Marco comentou aí no YouTube, a Mauri também. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Senão a gente encerra por aqui. Alguém? Estarei dia 30, mas não são os momentos livres. Não, tudo bem, tranquilo. Tá bom, gente? Daí, no final de ano, vocês podem participar pontualmente também das atividades avulsas, tá? Se for o caso, enfim, se tiverem. Não precisa ir em todos os dias, né? A gente vai estar entre o dia 27 e 30 lá. Então, quem quiser participar e estar junto, será super bem-vindo. A gente tem um círculo de pedras lá, né? Vai ser bem bacana. Tá bom? Então, é isso. Boa noite para vocês, pessoal. E muito obrigada pela presença, obrigada por participarem, por trazerem perguntas. E semana que vem a gente vai estar aí com mais um conteúdo bem bacana e vamos tentar trazer convidados também para vocês, tá bom?